Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes a Miriam Coelho, ela que é psicóloga, e a Francione Barbosa, coordenadora do CAPS, ela que é enfermeira. Francione, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, pela presença. Bom dia, eu que agradeço, né, pelo convite. E é um tema muito importante, né, ser falado, aberto ao público. É um prazer, né, estar aqui. Tá certo. A Miriam Coelho também está aqui conosco, é psicóloga. Miriam, bom dia para você. Bom dia, gente. Queria me desculpar pela voz rouca, né? Estou meio gripada. Mas dá para ouvir tranquilo, pode ficar tranquilo. E aí, queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e falar que um tema que é tabu e um tema que é muito importante ser discutido por todos, em todos os lugares. E não só no setembro, mas no setembro a gente reforça essa data devido a significados, mas é um tema que deve ser conversado durante todo o período dos anos, porque é um tema que é recorrente não só na nossa cidade, como no mundo todo. Tá certo. Francione, por que é importante falar em suicídio, em autoextermínio? Falar em suicídio e autoextermínio é importante para quebrar fantasias, tabu, né? A população hoje, ela ainda tem um receio em falar sobre esse assunto, né? E a melhor forma de procurar ajuda, né, é falar, né? Quando nós falamos sobre o assunto, deixamos pessoas informadas, né? Como procurar uma ajuda, onde tem um ponto para poder procurar essa ajuda, né? Quebra fantasias. É muito importante mesmo a retratar o suicídio, né? Deixa o usuário, aquele paciente, né, que está passando por uma situação de dor muito orientado, né? Como ele vai fazer para que ele possa ter uma ajuda. Entendi. Roberto Gomes. Bom, falava agora há pouco com a Francione, aqui também com a Miriam, sobre a faixa etária, né? Miriam, jovens de 15 a 29 anos são os que mais tentam, né? E gostaria que você falasse quais são os sinais que eles emitem, que eles dão, que estão com esse desejo de tirar a própria vida. Na verdade, hoje a gente tem essa perspectiva, né, de maior número nessa idade, e os sinais iguais em todas as idades, né? Normalmente são falta de perspectiva de futuro, né? Uma pessoa que não fala do futuro, que não tem perspectiva, que fica introspectivo, que não relata confiar em alguém, que é uma pessoa que está sozinha. Então, a gente tem a percepção pessoas que se sentem só, e a gente precisa separar, sozinha não é porque não tem ninguém ao redor, porque às vezes a gente está sozinho no meio da multidão. Ela se isola, né? Isso. Então, é uma pessoa que se sente só, mesmo estando junto muita gente. Mas o sentimento dela é que não tem ninguém para ela compartilhar, que ela não tem ninguém com que apoiar, né? Então, tem algumas palavras algumas frases que a gente tem que prestar atenção. Não quer dizer que todo mundo que fala isso tem a intenção de se matar, mas é umas frases que têm significado assim, tipo, vontade de sumir, estou com vontade de sumir. E isso deve ser dado importância. Quando a pessoa emite esses sinais, quem está ali ao redor, um parente, uma pessoa mais próxima, tem que prestar atenção nesses tipos de comportamentos. Sim, porque é um alerta, né? É uma indicação que tem algum problema. Então, essa vontade de sumir, vontade de dormir, não acordar mais. Eu sou um problema para todo mundo da família. Então são palavras que significam que aquela pessoa não está conseguindo gerir algum problema que ela está tendo. Que ela está se sentindo só, que ela está se sentindo um peso para alguém. Entendo. Bom, Francione, eu queria que você nos falasse se há um público mais suscetível ao suicídio. Existe uma classe que pode tentar mais? Existem estudos comprovados? Isso todo mundo está à mercê, infelizmente, desse problema? Não, todo mundo está à mercê. Atinge homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, né? Tem idosos, né? Isso. Então, assim, não tem
público um definido. público definido, Entendi. né? E tem se agravado cada dia mais, até devido ao uso intensivo das internets, né? Hoje a população tem se dedicado mais a uma curtida pela internet, né, o Facebook, do que uma curtida em sentar um barzinho, olhar, né, olho no olho, conversar pessoalmente, né? É verdade, é verdade. Roberto Gomes. Agora, a Francione mesmo pode responder para a gente. O assunto, ele ainda é tabu? Por quê? Ainda é um tabu, né? O público não tem aceitado muito a falar sobre esse assunto, né? E a intenção hoje, né, para conscientizar, informatizar, né, deixar informada a população, é justamente essa, né, além de deixar o usuário, né, os familiares informados, é quebrar o tabu de que o usuário ele pode falar, ele pode procurar alguém para estar conversando, né? Ele de falar, né? E o diálogo é sempre importante. Sempre importante. Por isso destacamos o Setembro Amarelo, né? É verdade. Por esse motivo, todos os meses, todos os dias, é importante estar sempre falando sobre o assunto, informatizando. Porém, o Setembro Amarelo é destacado justamente porque hoje ainda é um tabu falar sobre o suicídio. Tá certo. Ô, Miriam, eu queria só colocar... Nesse contexto aí, essa pergunta é muito importante. Pode Sim, seguir. o que acontece? Já há muito tempo, né, Roberto, a gente que trabalha na imprensa, a gente tem como se fosse um código de ética. Porque, por exemplo, eu comecei há 12 anos e nunca me falaram assim, é proibido. Eu não aprendi isso, que é proibido divulgar suicídio. Mas a gente, pelo menos aqui em Teoflotone, funciona dessa forma. E aqui falo, inclusive, pelos outros órgãos de imprensa, que a gente costuma não divulgar nenhuma notícia relacionada a autoextermínio, né? E às vezes até as pessoas, o público, que talvez não tenha um entendimento, fica cobrando, mas teve um caso assim, vocês não falaram, aquela coisa toda. Eu queria saber, é adequado realmente camuflar essas informações para que não sirva de incentivo para outras pessoas? Porque o que a gente aprendeu dentro dessa conversa de código de ética entre nós jornalistas é que realmente poderia incentivar de alguma forma mostrar um caso de autoextermínio. É mais ou menos isso, ou você acha que o caso pode ser falado, pode ser discutido amplamente através da imprensa? Bom, na verdade, durante muito tempo teve esse tabu, porque acreditava-se que quando fala de suicídio podia servir de incentivo, né? O que é perceber que não se fala e o suicídio continua acontecendo. É verdade. Né? Não é uma coisa então, que não, imprensa, não né? foi falado. Mas o que a gente às vezes percebe da imprensa, nem todos, mas o que acontece é que divulga muito mais o caso em si. Então, como foi feito, aí corre o risco de ficar sensacionalismo e aí outras pessoas quererem copiar a forma que ter feito, por ter chamado um tipo de atenção sobre o caso. Então, às vezes, a pessoa carente quer chamar a atenção e vai repetir o que um fez, porque deu ibope, deu curtidas, vamos falar a palavra hoje, replicar, né? Replicar. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais a gente tem que falar de suicídio, mas falar de uma forma que seja científica, preventiva, e não de uma forma que seja sensacionalista. Verdade. Porque às vezes a intenção da imprensa não é ser sensacionalista, mas acaba que fica sendo, porque as pessoas dão muito mais ibope. Olha, fulano de tal, o que fulano de tal fez? De culpar o fulano, ou de julgar, ou de emitir por que será que ele fez isso, do que pensar com empatia no sofrimento do outro. Infelizmente, então, a imprensa aqui, inclusive, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer essa interrupção pontual, destacar, né, o trabalho feito por todos os colegas de imprensa de outros órgãos de comunicação, porque a gente tem esse acordo entre a gente para não divulgar suicídio, mas, infelizmente, quando comete aí um autoextermínio na cidade, os grupos de WhatsApp vão à forra, né? Acabam, de qualquer forma, divulgando assim de forma até desrespeitosa
para a pessoa e para os seus familiares. Mas a imprensa, pelo menos aqui em Teoflotone, eu falo pela imprensa de Teoflotone, a gente não costuma divulgar o autoextermínio, até por um acordo firmado entre as emissoras. Infelizmente, a gente tem visto isso, né? O grupo de WhatsApp Verdade. tem passado assim e perdeu-se o respeito às Claro, pessoas, né? claro. Recentemente teve um episódio que saiu vídeos de dentro da casa da pessoa, né? Então, isso é uma coisa que não traz notícia nenhuma, informação, acrescenta vai nada. isso, obrigada. Não vai acrescentar nada a alguém. Mas a gente falar por dados, o que é o suicídio, como é que a pessoa que está se sentindo pode vir a cometer o suicídio, é informação. E como recorrer e aonde ir para ser escutado e a ser acolhido, deve sempre ser dito, porque é informação. Talvez aquele que está sofrendo e está com a ideação, né, quer se planejando fazer, ele não sabe que tem muita gente que está com o mesmo pensamento, aonde que ele possa ir, que ele vai ter alguém que vai acolhê-lo. Então, suicídio, a gente tem que conversar sobre isso, né? Sem me alongar, mas já me alongando, a gente, ocidentais, temos dificuldade de falar de morte. Verdade. A gente não fala sobre morte, apesar de ser a única coisa que a gente tem certeza. É verdade. Então, essa dificuldade de falar de morte, uma pessoa escolher morrer, é muito estranho a gente entender isso. É verdade. Bom, Roberto ainda Gomes. dentro desse contexto aqui, para você mesmo, Miriam, a máxima de quem quer se matar faz logo e não fica anunciando. De que forma pensamentos como esse prejudicam? A máxima também de quem tenta e não consegue, está querendo chamar a atenção. Né? E chamar a atenção do modo negativo, chamar a atenção, tipo, colocar melancia na cabeça. Esses mitos atrapalham muito, porque aí a pessoa não procura ajuda, ela fica envergonhada, ela não procura ajuda porque ela acha, todo mundo vai achar que é só uma forma de chamar a atenção, que eu estou querendo aparecer. E não é isso, quem fala, faz. Quem não fala, também não faz. Então, não tem um dito que a gente tem uma regra de falar assim, né? Tem o ditado que fala, quem fala muito não faz. Não faz. Por isso que a gente tem que estar aberto e ter uma escuta acolhedora e não de julgar as pessoas. E a gente, às vezes, por não dar conta, não é por maldade, não. Às vezes a gente não dá conta do outro dizer que quer morrer. E aí eu encerro o assunto, porque eu não sei o que falar, né? Ou a gente fala, procura outra coisa, mas falta... E aí fala um tanto de Dá coisa. demasiada importância. Bom, Isso. gente, o tempo é curto, o tema é muito importante para ser debatido.